Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Sítio Granizo. Estamos aqui hoje para tratar de assuntos referentes a podas em pitaias. Eu sou a Eliane. E eu sou o Devanir. Somos de Cacaulândia, Rondônia. Então, pessoal, já para essas primeiras podas, vocês já vão providenciando uma tesoura de poda, pode ser uma tesoura simples mesmo, até porque os cladóides nessa primeira fase aqui, dessas primeiras podas, eles vão ser bem mais moles. Então, a primeira poda que você pode precisar é, depois que você plantou a sua pitaia, e aí, no caso aqui nós temos duas mudas, né? Vai surgir brotos. Você vai escolher um apenas para seguir, ser o seu mestre, para formar a copa aqui em cima. Então, depois que você já manteve o seu cladóide principal, no caso aqui nós temos dois, e aqui duas formas que é feito, ou aqui você no caso tem que tomar a decisão se você vai fazer a poda da dominância apical, no caso aqui como foi feito, o cladódio passou aqui da base do palanque, então nós fizemos essa poda, tá vendo que a poda ela é feita um pouco abaixo, para que esses cladóides, eles fiquem apoiados, essa base deles fiquem apoiados aqui no palanque e também no pneu. Então, quando você faz essa poda, surgem novos cladóides, nesse caso 3, e eles vão ser organizados aqui em cima para fazer o guarda-chuva igual tá a formação dos demais ali atrás. E aí, a outra forma de fazer, os dois são válidos, os dois nós usamos aqui, que é sem fazer o corte da dominância apical. Pode ver ali, ó, que ele vai pesando, ele vai virar, né? Ele vai dobrando, e onde for dobrar aqui, vai estimular a vir novas brotações. Então, a diferença é que aqui vai demorar um pouquinho mais, porém, esse cladódio aqui principal, quando ele descer e madurar, na próxima safra, ele já vai te dar frutos, 1 ou 2 frutinhos. A diferença é essa. Esse outro vai demorar um pouco mais para te dar frutos, mas ele vai formar um pouquinho mais rápido. Questão de meses, pouca diferença mesmo. Como ela falou, né, a gente tem um exemplo aqui, ó. Vamos lá então. Nesse caso, nós vamos fazer o corte para essa formação. Você observa que quando chegou ali no topo do palanque, você vem e corta um pouco abaixo. Faz essa poda para que quando surgirem aqui os brotos, os novos cladóides, ele tem um certo apoio aqui no palanque e eles não vão quebrar. Ele vai ficar esses segmentozinhos aqui do início desse cladóide, ele vai ter uma base mais aqui embaixo, vai ser mais reforçado. Vai ter o apoio no pneu depois também. Uhum. Aí agora eu vou estar demonstrando para vocês, né, outros procedimentos de poda. Lembrando, pessoal, sempre utilize luvas, né, porque a pitaia ela tem muitos espinhos, né, e a gente sabe, a gente que é pitaeiro, a gente sabe que esses espinhos são terríveis, né. Então, com o auxílio de luvas sempre, geralmente, né, que facilita esse processo, né, além de a gente não estar se ferindo, né, facilita esse processo. Aí agora eu vou estar apresentando as ferramentas aqui, né, que é a tesoura normal, né, de poda. E quando o pomar já está mais avançado, né, a gente vai precisar dessas tesouras que elas têm, né, o seu cabo estendido, né, que daí você consegue alcançar a copa das pitaias com mais facilidade, né. Então você tendo essas ferramentas, né, a de poda normal e uma com, né, o cabo extensor que vai te auxiliar bastante, né, quando o pomar já está mais adulto. Então agora eu vou estar demonstrando para vocês dois tipos aqui de poda, certo? Aqui a gente, como vocês podem ver, né, tem um pé de Golden, né? Golden de Israel, já bem formado. Esses pés aqui já tem mais de 3 anos de idade, certo? E como a maioria do pessoal já sabe, a Golden, ela é uma planta muito vigorosa. Ela está soltando brotos com muita frequência, né? Então você tem que estar em cima do pomar sempre. E às vezes a gente descuida, né? Fica uns dias fora, acontece muito isso, ó. Muitos dias assim sem passar no pomar, né? Com outros serviços e outros afazeres. Então a gente acaba que não dá uma devida atenção e acaba acontecendo isso aqui. Então agora a gente vem, né, que a gente está fazendo a poda no pomar e vem retirando esses cladóides. Notem que aqui tem o cladóide, né, que ele veio lá e ele deu essa brotação, ó, aqui embaixo. Essa brotação aqui, ela não vai ter sustentação nenhuma, né? Quando pesar aqui, ó, ela vai acontecer aquilo ali, ó. O cladóide vai pesar
e ela vai se quebrar, né, com seu próprio peso. Então não é recomendado, porque ela não vai ter, né, o auxílio do pneu e dos outros cladóides. Então todos os cladóides que saírem da linha do pneu aqui para baixo, a gente faz a retirada. Esse aqui também, ó, ele saiu fora da linha, né, fora do suporte de copa. Então a gente vem aqui e todos esses que saiu, né, ali. Esse aqui tá no limite, ó, mas ó, mesmo assim ele acaba quebrando com o peso, né? Então a gente vem aqui e tira. Esse aqui, ele tá no limite, que ele vai se apoiar aqui em cima desse, mas aqui temos mais para tirar, ó. Então, pessoal, aqui a gente tem outro exemplo, né, de podas. Aqui o que acontece? Aqui vem a brotação, né, nessa época aqui, antes um pouco da pré-floração ali, ela tem seu estágio vegetativo, então ela vem com a nova brotação, certo? E aqui é interessante a gente estar fazendo uma seleção, porque aqui tem dois tipos de cladódio, né? Até teve algumas confusões aí, né? Porque entrou aquela questão de cladódio macho e fêmea, mas só que isso não existe, tá, pessoal? Só falando aí que essa questão foi uma nomenclatura que acabou sendo usada, né? Porém, a única parte feminina e masculina tá na flor da planta, certo? Então aqui, esses cladóides mais compridos, a gente denomina eles o quê? Cladódio espada, porque eles são pontudos e esses vão os que vão ficar de maior tamanho, certo? Vai ficar esses cladódios compridos, como vocês podem ver aqui, ó, igual esse aqui, um dia já foi igual aquele, então ele fica uns cladódios compridos, consecutivamente ele vai te dar mais frutos. Esses cladódios mais curtos aqui, ó, você vem aqui e tá retirando, porque ó, como vocês podem ver a diferença deles, ó, esse ele tem a ponta arredondada, certo? Então aqui ele já cessou seu crescimento, então ele vai aqui depois dar uma nova segmento, certo? Só que aí vai acabar demorando um pouco mais. Como a gente aqui já tem um pé formado, né, a gente opta e seleciona os melhores cladóides. Então a gente vem aqui, né, e faz essa retirada de todos esses que tem a ponta arredondada, certo? Aí esses outros aqui, ó, que são todos ponta fina, a gente vai deixar, porque aqui não tem muitos cladóides, né, deve ter aqui uns 8, 10, então esse a gente vai deixar para estar renovando a copa aí desse pé de pitaia, certo? E aqui é outro caso, é uma poda de seleção, certo? Como vocês podem ver, aqui a gente ainda está na Golden, é muita brotação, é um excesso de brotação aqui, certo? Então agora a gente vai estar entrando nela aqui podando, né? Selecionando, a gente vai selecionar, né, os cladóides de espada, que a gente chama, que é esses cladóides que eles têm a ponta fina, né? A gente vê que ele vai crescer, né? O seu crescimento vai ser longo. Então esses a gente deixa, né? E geralmente a gente deixa na faixa aí de uns 10 a 20 cladóides mais ou menos, né, aqui em cima, né, para estar como outros assim, para estar reformando os cladóides, né, que todo ano ela solta essa brotação, então ela vai estar renovando esses cladóides, certo? Então eu vou fazer a limpeza aqui, como tem muita coisa para fazer, para o vídeo não ficar muito grande, eu vou estar fazendo a limpeza e depois a gente mostra como que vai ficar essa limpeza, tá bom? Então depois do Devanir tirar quase uns 30 cladóides daqui, a Golden ela tem esse porém, né? Uma planta muito vigorosa, ela tem um crescimento vegetativo muito grande. Então tá aqui, né? A gente selecionou, deixou ali mais ou menos uns 15 cladóides ali, né? E no chão, né? Tá aqui toda essa sobra. Essa sobra é interessante a gente tá pegando ela e retirando do pomar depois, para evitar da podridão, né? E tudo mais. Então a gente leva para uma compostagem e depois utiliza ela na própria adubação delas. Aqui um exemplo, por isso que sempre que vai andar no pitaial, leve com vocês uma tesoura, um alicate, porque a pitaia, ela sempre vai estar liberando, isso aqui é normal, a pitaia sempre vai liberando brotinhos, cladódios, só que se você quer uma boa formação, uma boa produção, você sempre tem que vir aqui e fazer a retirada. Então, quanto antes você faz essa retirada desses brotos, desses cladódios, melhor. Porque isso aqui é um dreno, ele vai estar absorvendo a água e os minerais, os adubos que você usa lá para a sua pitaia produzir, ela vai estar indo aqui, para esses brotinhos. Então, quanto antes você faz essa retirada aqui, melhor. Né? Você vai sempre fazendo essa manutenção, é uma rotina sempre faz isso aqui, no pitaial inteiro, por isso que a gente sempre sai no pitaial com uma tesoura. A gente tem que estar sempre de olho no pomar, né? Porque sempre tem algum serviço para fazer. Sempre. Então, como a Liane mencionou, né? Todas as brotações que saírem da cópia para baixo, né?
Nesses cladóides principais a gente faz inclusive tem um aqui mais maduro, né? Lá embaixo. Isso, ó, tá vendo? A gente sempre retira, mas esse aqui tava ficando. Por isso que é importante estar o tempo inteiro olhando o pitaial. Aqui tem mais dois também, ó. Passa despercebido às vezes, né? Isso aqui com 4, 5 dias tá enorme, né? Ele cresce muito rápido. E roubando os nutrientes, como é que seria aqui pra copa. Essa aqui tá um pouco depenada, porque a gente tira bastante mudas também, né? Então ela tá aí com marcas de corte ali em cima da copa. Uma Isis, né? Essa é a Isis australiana. Outra poda importantíssima que tem que ser feita é a poda da limpeza. Então, sempre que você verificar que no pitaial tem um cladódio que ele não vai ser mais produtivo, não vai te dar mais frutos, que no caso aqui deu um podridão, depois ela secou, até mais seco aqui, você sabe então que isso aqui não vai te servir mais. Vai estar aqui só ocupando um espaço e também usando água e minerais aqui da planta. Então, você vem e faz a retirada desse cladódio, e cladódios que estão com qualquer outro tipo de danificação que você verificar aqui, um exemplo, ó, teve um corte aqui, foi necessário, que na verdade foi a poda da manga, e aí quebrou, e acabou caindo em cima. E aí faz o que? Já tira logo aqui. Já é só um exemplo, né, de que no pitaial é necessário você também fazer essa poda de limpeza. Então você já vai eliminando também qualquer foco de doenças, né? Você passa fazendo alguma coisa, né? Fazendo a limpeza no pitaial todo. Dentro da poda de limpeza também tem a poda que é feito o ralhamento dos frutos. Quando você já observar que tem um fruto com um problema, ou ele não teve uma fecundação bem feita, então ele vai ficar pequeno, ou tem alguma coisa na casca danificado, vem aqui e já faz a retirada. Retire, faz essa seleção, que aí, quando você tira esses frutos, você está aliviando, você alivia esses frutos que ficam na planta. O que a planta estava gastando com esses frutos aqui, vai ser mandado tudo para os outros frutos, os frutos vão ficar maiores. Então, esse aqui, todo o período produtivo, é necessário fazer essa seleção aqui para induzir, na verdade, né, esses outros frutos a crescerem mais. Tem um melhor tamanho, né? Uhum. Então, outro tema, né, pessoal, que até é bastante polêmico, né? Algumas pessoas fazem essa indicação, certo? Da poda de limitação ou poda de estimulação de floração, certo? Que consiste isso? Você vem aqui, certo? E pá, cortou aqui, né? Eles alegam que cortou aqui, esse cladódio vai engordar então, vai te dar uma flor aqui, certo? Porém não é bem isso. Se tiver próximo ao período de floração, esse cladódio que você cortou, ele realmente vai madurar, ele vai dar uma encorpada, ele vai ganhar massa. E se estiver próximo da floração, ele vai te dar flores aqui consecutivamente. Porém só se estiver próximo, né, a essa época de floração. Quando você faz essa poda aqui, vocês viram que eu tirei 2, 3 espinhos, certo? Se você faz isso, olha o que acontece. Esses frutos aqui, ó, essas flores, aqui como a vermelha colombiana já começou pra gente, ela é bastante precoce, esses frutos eu acabo perdendo, né, se eu fizesse essa poda. Esse fruto também eu acabaria perdendo, como os demais frutos lá, como vocês podem ver, eles são todos, né, aqui, ó, mais para baixo do cladódio, certo? Uns 10 quase, né? Aqui. Praticamente aqui, né? Aqui também temos mais, ó, como vocês podem ver, não é algo que eu tô falando aleatório, isso aqui a gente já comprovou, né? Ó, todos eles são na ponta dos cladódios. Então, se você faz essa poda, você acaba perdendo esses primeiros frutos aí da temporada, né? Querendo não dar uma diferença boa, né, na produção. Aqui a gente faz essa poda apenas em um caso. Acompanhe aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó, temos aqui, né, um exemplo, como já tem vídeo aí no canal, né, dessa variedade, que é a Amazonas peruana. Vocês sabem que ela dá esses cladódios muito compridos, né? Então nesse caso aqui a gente faz a poda, mas não uma poda para estimular produção, né, estimular que ela te dê flor, não, apenas porque para limitar com que ela não chegue ao solo, porque ela dá cladódios muito compridos, né? Então a gente vem e faz essa poda, né, de limitação de crescimento para não atingir ao solo. Tem alguns casos, né, por exemplo aqui, ó, e a gente cortou mais alto, mas é porque aqui a gente fez retirada de mudas, certo? E aqui é o mesmo exemplo lá da vermelha colombiana, ó. Aqui, ó, os frutos estão aqui, ó,
na maioria aqui das vezes, né, ali na pontinha dos cladóides. Ó, aqui outro exemplo, né? Então essa poda, ela não é tão interessante, pessoal. A gente tem que se atentar um pouco a isso, certo? Como vocês podem ver aqui, ela deu nesse espinho de baixo e no espinho lateral. Se eu tivesse cortado aqui, esses dois primeiros frutos aqui eu não teria, certo? Então, usar a poda somente a poda de limitação, né? Para que esses cladóides que são mais compridos, eles não toquem ao solo. Aqui outro exemplo, ó, como vocês podem ver, ó, esse cladóide. 4 frutos aqui, certo? Não foi feito poda, né? Ó. E esse aqui deu na base e esses 3 aqui. Então se você, por exemplo, eu quero cortar numa certa altura aí, aqui corta, né? Uma altura aqui. Então você acaba perdendo esses primeiros frutos aí da temporada, certo? Então, pessoal, vocês já conheciam, né, todas essas formas de poda? Quais você pratica aí no seu pomar? Se você já utilizou dessas, se você é adepto a elas ou não, comente aí embaixo, né? Deixa aí, né, algumas dúvidas, se você tiver também, sobre algumas outras podas, né? O que a gente puder estar ajudando vocês e comentando, né, e se ajudando, né, a gente vai estar aí. Então, fica aí, né, o espaço aberto para vocês contar pra gente, né, se vocês já conheciam esses processos de podas, né, e quais deles vocês também fazem aí, beleza?